demonstração que eu estou fazendo, aí eventualmente eu não preciso apresentar completo de novo, tá? Bom, o sistema aqui a gente teve como foco inicial desenvolver para empresas que fazem locação de equipamentos de construção civil. Aí depois a gente viu que ele se aplicava a outras áreas e a gente foi expandindo ele. Então a gente tem clientes hoje de outras áreas, inclusive audiovisual, equipamentos de informática, containers. A gente tem até um cliente aí que faz locação de máquinas de café expresso, certo? Vai Esse ouvir, sistema vamos. aqui, isso. O sistema aqui a gente tem ele totalmente na web. Então não é necessário você adquirir nenhum hardware e também nenhum software para você fazer a instalação local. Você tem acesso daí por causa disso a partir de qualquer lugar que você esteja. Você pode estar em casa, viajando, eventualmente você vai ter acesso ao sistema. E também não tem aquelas preocupações assim de cuidado de segurança, cuidado de backup, porque tudo isso é feito no próprio data center de forma centralizada. Então facilita bastante assim a operação, certo? Aqui nessa tela, o sistema, né? Essa imagem que você está vendo aqui já é parte dele. Todas Peraí, não tô as. vendo nada. Não está vendo? Deixa eu verificar. Não. Peraí, desculpa, achei que eu tinha compartilhado já. Então agora você deve estar vendo minha tela. Apareceu? Peraí. Não, eu achei até que se eu fosse eu ter que abrir aqui para poder. Ah, tá. Tá vendo lá, Apareceu, né? só não tô. Peraí só um pouquinho, cara. Igor, como é que eu faço pra. Pera, eu acho que eu fiz besteira aqui. Não, beleza. Ok. Beleza. Então, assim, todas as operações que você faz no sistema, elas estão, as funções do sistema estão organizadas a partir deste menu. Então, aqui tem agrupado cada área do sistema, certo? A tela inicial aqui que você está vendo, ela traz algumas informações, alguns dashboards e também tem alguns avisos. Esses avisos aqui são coisas que você vai observar de acordo com o andamento da tua empresa. Então, neste caso aqui, tem informação a respeito de propostas ou de orçamentos que você fez, né? E tinha um prazo que está vencido. Tem, por exemplo, registros aqui em contas a receber e contas a pagar que estão vencidos. Então o sistema já te alerta na hora que você entra a respeito de coisas que você tem que tomar um cuidado aqui. O fato de estar vermelho é que são coisas mais, vamos dizer assim, graves, né? Demandam mais atenção. Se fossem coisas de menor importância, estariam com cores diferentes. O que seria menor importância? Você tem um título que vence hoje, não está vencido, ainda está dentro da tua operação, certo? E clicando aqui você vai direto naquela opção que você tem que dar o tratamento. Você tá clicando em alguma coisa ou não? Não cliquei nada ainda, só fiz login no sistema. Certo? Ok, tá. Do lado esquerdo aqui tem uma parte de administração do sistema. A administração é uma área que vocês vão utilizar no começo, onde vocês vão fazer configurações de como o sistema deve se comportar. Mas se no dia a dia não é necessário ficar mexendo muito aqui, porque é só se for alterar alguma coisa de configuração. Então, você tem a opção de, por exemplo, alterar o texto do teu contrato. Se você tiver o teu contrato, você pode colocar ele da tua forma, certo? Cada configuração do logotipo, configuração de emissão de notas e faturas, e outras opções que tem dentro do sistema que você pode utilizar. Então, um exemplozinho básico aqui, né? Quando você cadastra produtos, você pode referenciar grupos de produto. Então, esse grupo você vai cadastrar uma vez, o grupo é uma coisa que não vai mudar, certo? E tem outras aqui que eu vou mencionando à medida que a gente for encontrando. Em cadastros, eu tenho aqui cadastro de pessoas, produtos e tabelas de valores. Cadastro de pessoas aqui, o sistema dá a opção. Você está clicando no cadastro, Cássio? Oi? Você está clicando no cadastro? Eu cliquei agora aqui na opção do cadastro, pessoas. Pois é, mas eu tô com a tela travada aqui no. Não sei, eu não tô acompanhando. Não tô vendo mudar nada na tela. Menos. Legal. Então vamos continuar. Dentro do sistema ele segue um comportamento padrão. Então toda vez que você escolher uma opção aqui, você vai cair numa tela de pesquisa. Então, buscar registros que você já tem cadastrado. Os campos que aparecem na parte superior são filtros para te ajudar na pesquisa, para te limitar os registros que vão ser carregados aqui do banco de dados. Tá? Para cadastrar um novo, você sempre vai ter um botão novo
aqui na parte superior, certo? Se eu quiser fazer edição de algum registro, eu tenho aqui o lápis. Eu tenho a opção de exclusão também aqui. Exclusão, ela é condicionada, né? Então tem certas limitações. Por exemplo, se eu crio um cliente agora, eu posso excluir imediatamente. Agora, eu crio um cliente e registro um contrato para ele. Aí eu já não posso mais excluir, porque eu tenho um contrato que está vinculando esse cliente. Eu não vou querer perder informações a respeito desse cliente, certo? Tá. Isso vale para outras partes do sistema também no que se refere à exclusão. Então ele limita para evitar qualquer risco de perder informação. Eu vou pegar um cliente que já existe aqui. Na verdade eu falo cliente, né? Mas eu posso cadastrar como cliente, fornecedor, transportador, obra ou funcionário. Então eu marco aqui nas abas o que ele é, efetivamente, certo? Bom, informações aqui não variam muito de acordo com o cadastro tradicional. O que eu tenho aqui de importante para comentar? Eu comentei da administração do sistema, né? Que você pode fazer algumas configurações. Então eu tenho uma lista de atividades com as quais, vamos dizer que eu trabalho aqui. Essa lista de atividades é cadastrada na administração. Mesma coisa regiões. Eu aqui no caso até nem tenho uma região cadastrada, mas vocês podem fazer o cadastro de acordo com a necessidade de vocês aqui na administração e usar aqui. Região no caso poderia ser tipo capital, interior, litoral, ou região sul, região norte, a divisão que vocês tenham eventualmente aí na cidade, tá? Eu tenho dois endereços aqui, endereço principal e de cobrança. E além desses dois endereços, eu tenho endereços adicionais. Então nos endereços adicionais aqui eu posso cadastrar diversos endereços, porque o que acontece? Você tem uma construtora, ela não constrói no endereço da sede, ela constrói em outro. Claro. Pode estar com 5 ou 6 obras simultâneas na cidade ou mais até. Então eu posso cadastrar diversos endereços aqui para o meu cliente. Certo? E na hora que eu faço o contrato, eu vou dizer aquele contrato, a qual endereço que eu vou utilizar, ou seja, qual endereço que eu vou levar o equipamento. Da mesma forma, eu tenho contatos. Então eu posso registrar N contatos aqui. Eu posso ter alguém do financeiro, alguém que é o engenheiro, alguém que é o mestre de obras que vai estar numa determinada obra. E na hora de fazer o contrato, eu seleciono esse contato aqui, tá? Adicionalmente, eu tenho algumas informações de crédito que eu posso registrar a respeito desse cliente. Eu tenho referências comerciais, bancárias, que eu posso registrar. Eu tenho pessoas relacionadas, então eu posso referenciar minha pessoa que eu tenho cadastrada aqui com uma outra que eu tenho cadastrada também na base. Tipo, dizendo, esse aqui é sócio da empresa, esse aqui é concorrente, esse aqui é fiador. Então eu consigo relacionar duas pessoas por aqui, certo? Funcionário que está aparecendo porque eu selecionei que ele é um funcionário, por isso que ele habilita, certo? E por fim, observações aqui para você fazer um cadastro do que for necessário que já não esteja contemplado no cadastro principal aqui, tá? Tá, aí então faço o cadastro de todos os meus clientes aí. Isso. Ok, beleza. Okay. Além das pessoas, aí eu tenho produtos ou serviços, certo? No cadastro de produto, eu tenho duas formas de cadastrar. Eu vou até clicar no novo aqui para te mostrar. Ele já indica na primeira tela, na hora que pede informações aqui do nome do código, ele tem aqui controle de locação. Então eu tenho a opção de fazer controle patrimoniado ou não patrimoniado. O que é cada caso? O sem patrimônio seria, por exemplo, a locação de andaime. Andaime, as peças são todas iguais, tanto faz se pegar a primeira, a segunda ou a terceira, eu tenho que mandar 10 peças para o meu cliente, certo? Agora, no controle individual, ou seja, com patrimônio, aí eu vou controlar cada uma delas. Cada equipamento que eu tiver vai ter um código de patrimônio, certo? E eu vou saber exatamente, pegando o patrimônio de número 1, eu vou ter todo o histórico das manutenções que eu fiz com esse patrimônio, quais clientes para os quais eu coloquei, quais foram os contratos que foram colocados, certo? Você tem um controle individual de cada um deles. Eu só vou abrir aqui para te mostrar, né? O andaime, eu tendo essa classificação aqui de sem patrimônio, eu simplesmente informo o estoque que eu tenho disponível. E o sistema começa a controlar quantidades, o que eu loquei, o que está reservado.
que está devolvido, que está em manutenção. Já no caso, vou pegar a betoneira eu tenho cada uma delas aqui individual. No meu caso aqui eu usei BET 001 até 008. Mas esse código de patrimônio é critério de vocês. Vocês podem fazer sequencial começando em 001 até 1000, 2000, quantos forem. Pode ter letra. Eu tenho um caso de um cliente que utiliza um código, que são as iniciais do tipo do produto, e mais um sequencial dentro do produto também. Fica a critério de vocês, tá? A gente já tem um código patrimonial aqui de todos os nossos equipamentos que são controlados com patrimônio. A gente já tem uma sequencial aqui no certo, vocês podem utilizar a mesma daí. Utilizar mesmo. E tendo daí essa configuração, esse cadastro dessa forma, você consegue saber cada um deles qual a situação atual. Então tem aqui, ó, 1 e 2 estão reservados, o 3 está em manutenção, o 4 está alocado, eu acabei clicando aqui antes. Reservado o que seria? Tá reservado é assim, eu criei um contrato, eu aloquei aquele equipamento, mas eu não mandei para o cliente ainda. Tá. Certo? Uhum. Então, se eu coloquei num contrato, eu tenho que evitar que ele entre em outro, para evitar de colocar 2 contratos com o mesmo equipamento. Certo? Então você tem como saber exatamente aqui a situação de cada um deles. Eu até vou pegar um deles aqui, eu vou fazer rapidamente, só cancelar a manutenção, para na hora que eu fizer um exemplo de locação, eu poder mostrar uma situação para você. Tá? Então, agora tenho 2 disponíveis aqui. Eu tenho a opção de cadastrar acessórios. Então os acessórios também são itens do meu cadastro de produto. E quando eu for fazer o contrato ou a proposta, tem uma opção de eu dizer se eu quero colocar acessório ou não. Então eu coloquei a betoneira, se tiver como acessório aqui motor de 400 watts e o carrinho, ele vai acrescentar também no contrato isso aqui, para eu lembrar que eu tenho que mandar. Se por um acaso, para esse contrato, para esse cliente, ele já tem alguma coisa do acessório e não precisa de tudo, basta eu remover aquilo que não for para enviar. Tá? E por fim eu tenho aqui as tabelas de locação. Nessa tela aqui, ele está me mostrando quais são as tabelas que eu tenho, certo? E os valores que eu tenho cadastrados aqui. Nesse caso aqui, eu tenho tabela diária, semanal, quinzenal, mas vocês podem criar as tabelas que vocês precisarem, certo? O cadastro da tabela em si é feito em tabela de valores, ou pode ser pelo atalho aqui. Tanto faz um pelo outro, um ou outro, certo? Eu posso ter quantas tabelas eu precisar. Eu tenho situação de cliente que ele faz locação de audiovisual. E daí ele tem como cliente o cliente final mesmo, né? E hotéis. Então ele tem 2 tabelas diárias, um diário cliente final e outro diário hotéis, porque ele tem um preço diferenciado para o hotel. É possível ter, certo? Nas tabelas que eu crio, eu sempre vou indicar o tipo do período, certo? E a quantidade de acordo com o período, né? Se é dia, eu vou ter número de dias, se tiver mês, eu posso ter número de meses, ou ainda horas, o número de horas. Por exemplo, no mensal são 30 dias. Por que eu coloquei mensal com 30 dias e não mensal? Porque aqui são 30 dias corridos, certo? Então cada mês o início do novo período pode variar. Se eu quisesse fazer sempre iniciando no mesmo dia, ou seja, independente do número de dias do mês, eu escolheria mensal e colocaria o número de meses 1, certo? No caso do semanal, por exemplo, eu vou ter 7 dias, né? Cadê o semanal? Aqui embaixo, ó, semanal, 7 dias. Então, vocês cadastram de acordo com a necessidade de vocês, tá? Cadastrada a tabela, você tem aqui editar valores, nesse botão, ou como atalho, aqui já aparece, ó, um símbolo de cifrão, que são os valores. Então, o que acontece? Na tabela mensal, qual é o preço de cada produto que eu vou locar? Então, aqui eu tenho, ó, minha betoneira, no mensal eu loco por 90. Meu andaime no mensal eu loco por 30. Aqui são valores totalmente chutados aqui para fins de exemplo. Não tem nem noção do que é praticado, para ser bem sincero, de cada um deles, tá? Aqui teve um exemplo que eu fiz para um cliente de audiovisual, né? Tem uma câmera. Quanto que eu loco a câmera naquele período, certo? Então, o que é o importante aqui dessa parte? Tem que ter as pessoas, tem que ter os produtos e
as minhas tabelas com os valores que eu vou cobrar, certo? Aí, quando eu vou fazer a locação, eu tenho duas opções aqui, principais no que se refere à locação. Eu posso começar com uma proposta ou orçamento. Então, nesse orçamento aqui, é uma coisa assim, não gera muito compromisso, vamos dizer assim, porque eu não preciso nem cadastrar meu cliente, eventualmente. Às vezes o cliente liga, ele dá um nome, dá um telefone, não quer dar CNPJ ou não dá muita informação porque ele quer saber o preço. Então, basta eu informar, seja CNPJ, nome do contato, telefone, o e-mail, ele já permite eu gravar isso aqui, certo? E eu informo os produtos, eu coloco a tabela e os produtos que eu desejo fazer o orçamento. E eu posso dizer assim, qual a quantidade de produtos, quantos períodos vão ficar alocados, né? Então, eventualmente eles pedem o orçamento para 3 dias, você já pode entregar o orçamento já com esses 3 dias. Tá? Tem a opção de enviar a proposta por e-mail. Configurando o sistema, você envia por e-mail. A gente tem aqui a própria proposta também. Tem um modelo no sistema aqui, que ele gera no formato de PDF para impressão ou para envio de e-mail, certo? E eu posso, tendo a proposta, criar um contrato ou criar um contrato sem precisar de uma proposta prévia, tá? Uma coisa que eu estava esquecendo, eu tenho uma aba de acompanhamento na qual eu posso registrar eventos aqui, contato com o cliente, envio de proposta, demonstração. Eu vou registrando, aí fica lá qual foi o evento, com quem que foi feito o contato, com a descrição e o usuário que registrou. Como eu estou com o administrador aqui, aparece administrador, certo? Já em contrato... falta só um pouquinho ali, Cássio, só para te fazer uma pergunta ali. Na propostas ali, quando você coloca os produtos que você está colocando na proposta, os valores unitários já são puxados da tabela que você cadastrou, certo? Já são puxados. Tá, se eu quiser aumentar o valor aí, eu posso editar o valor aí? Você pode alterar o valor aqui direto. Digamos que a betoneira é 90, mas por algum motivo eu quero 110. Opa. Então ele já vai atualizar o valor, okay. Tanto aqui quanto o valor total. Tá? Você tem essa opção de alterar aqui. Questão de frete para entrega, tem algum campo? Tem aqui, ó, valor de frete, valor de desconto. Tá em cima aí. Tem aqui, isso. Okay. Tá? Condição de pagamento, forma de pagamento. Isso aqui também é parâmetro, tá? Que você pode configurar. Então, as condições de pagamento, forma de pagamento, alguns já vêm pré-configurados com alguns itens, né? Mas você pode alterar também lá, acrescentando ou eventualmente retirando, né? Certo? Em contrato, aqui já gera um compromisso maior. Tanto a questão daquele reservado que você viu lá no produto, né? Então, no meu contrato, o que eu vou ter aqui? Eu tenho quem que é meu cliente, tenho aquele endereço de entrega que eu te falei, eu posso cadastrar por lá ou por aqui, um endereço diferente, mesma coisa para contato, certo? Seleciono a minha tabela, então quando eu coloco a tabela, ele automaticamente já vai saber os valores dos produtos. Eu vou até começar a criar um novo aqui para te mostrar, vamos colocar novo. Nos campos, em todo o sistema que aparece CPF, CNPJ, se eu colocar 3 letras ou 3 números, ele já vai pesquisar clientes semelhantes àquilo que você está procurando. Então não tem necessidade de abrir a janela de pesquisa aqui, tá? Pode ir direto por aqui. Emissão é quando você está registrando o contrato. Eu posso colocar um início diferente. Pode ser que não comece hoje, né? Eu já tenho começado e estou registrando. Primeiro faturamento é quando eu vou fazer a primeira cobrança. Você pode fazer imediatamente, mas se você quiser, daqui uma semana eu vou cobrar. Você pode registrar aqui. Qual que é o primeiro vencimento? Previsão de término. Então tem situações em que o teu cliente vem e fala, eu vou ficar 3 dias aqui com o equipamento. Você coloca uma previsão, porque você sabe que 3 dias eventualmente ele devolve antes. Mas também se ficar mais tempo, então você não tem bem certeza, a previsão, né? Mas é opcional também naqueles casos de contrato mensal de longo prazo. Ele vem, loca por meses e você deixa em branco. Então, quer dizer, vai ficar até devolver, até terminar. Vou selecionar aqui endereço de entrega, em contato. Vou colocar a tabela mensal. Se eu quiser alguma observação, posso preencher, certo? E vou salvar.
Depois que eu salvo o contrato, eu tenho aí a opção de colocar os produtos nesse contrato, certo? Então eu venho aqui em produtos e vou lá, incluir, remover. E vou colocar aqui a betoneira. Digitei 3 letras, pelo menos, ele já vai mostrar o que se encaixa, certo? Vou dizer que a quantidade é 1 e vou incluir acessórios. Então ele já carregou para mim a betoneira, com o valor que está cadastrado, certo? Por padrão, ele pega um primeiro patrimônio aqui para auxiliar, mas você pode trocar, certo? O carrinho aqui não é patrimoniado, por isso que não aparece patrimônio. E eu posso vir aqui e editar. Eu vejo o que eu tenho disponível. Eu tenho a 7 e tenho a 8. Então digamos que eu quero trocar, eu quero mandar 8. Eu quero, nesse contrato, cobrar um valor diferente. Não quero cobrar 90, ou 100, ou 80, dependendo da situação. Posso alterar aqui também, certo? Carreguei os acessórios, mas digamos que eu não queira mandar o carrinho. Não preciso mandar. Então eu retiro. Valor de desconto e frete também tem aqui em cima. Se eu tinha perguntado, né? Quando eu terminar aqui, eu venho em salvar. Já aparece para mim esse contrato com os produtos que eu coloquei. Neste momento aqui, os equipamentos aparecem como reservados, certo? Eu provavelmente vou mandar para um cliente. Já posso imprimir o contrato. Também gerado um PDF aqui. Esse PDF ele é configurável. Ele vem com um texto padrão aqui, de exemplo, né? Mas vocês podem alterar. Isso que eu ia te perguntar. Você pode alterar. Ele tem, eu vou até te mostrar aqui rapidamente, na parte de parâmetros. Eu vou abrir uma janela separada aqui. Eu tenho aqui o logotipo que eu posso cadastrar, logotipo, certo? E o texto contratual. Então, tá aqui o texto e eu posso formatar, inclusive, negrito, tamanho de letra, outra tabela, posso alterar à vontade aqui, tá? A única coisa a observar é assim, o sistema em vários lugares ele tem entre chaves uma palavra reservada. Ele substitui isso aqui no momento que ele vai gerar a impressão, certo? Então se você mantiver isso aqui, ele continua substituindo tranquilamente, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, nesse momento aqui, eu tenho a opção daí de fazer a remessa para o meu cliente. Essa remessa pode ser eu colocar no meu caminhão e mandar, ou entregar para o meu cliente ali. Desconectado dessa parte de envio e devolução, desconectado no sentido de tanto faz a ordem aqui, eu posso fazer cobrança também. Então eu posso cobrar antes de entregar o equipamento, eu posso entregar o equipamento e fazer a cobrança depois, certo? E posso entregar o equipamento, pegar, fazer a devolução e daí fazer a cobrança, tá? Então isso é possível de ser feito. Primeiro eu vou fazer a movimentação, vou dizer que eu vou entregar para o meu cliente. Vamos supor que eu vou colocar no meu caminhão, eu vou enviar. Ele já avisa aqui que, como é a primeira vez que eu vou registrar a movimentação, ele vai aprovar o contrato, certo? Vou vir aqui e selecionar, vou fazer remessa. Ele me mostra o que eu tenho para fazer remessa, certo? Posso fazer remessa parcial, digamos que eu quero enviar só a betoneira. Eu posso fazer envio só dela. Se eu quiser fazer envio de tudo, eu posso marcar todos os produtos aqui. A data e hora que efetivamente vai acontecer, porque eu posso estar registrando agora e aconteceu mais cedo ou vai acontecer mais tarde, tá? E registro em salvar. A partir desse momento, o sistema colocou aqui um registro de remessa, a hora que foi registrado, o que eu estou enviando. Eu tenho a opção de emitir um comprovante também, um comprovante para acompanhar o equipamento lá, para dizer o que está indo e pegar uma assinatura de quem está recebendo, certo? Se eu fizer configuração de emissão de nota eletrônica de remessa e retorno, eu posso emitir nota de remessa dentro do próprio sistema, de simples remessa, certo? E nesse momento aqui o produto passa por status locado. Daqui ele entende que está com o cliente. Se eu vier aqui em produtos, ele vai mostrar, tem uma remessa, quantos produtos com o cliente? Eu tenho 2 com o cliente, certo? E a partir daqui agora, eu poderia deixar esse contrato correr. Digamos que eu tenho situações, eu não sei se vocês trabalham assim, mas eu tenho situações de cliente meu que ele faz a remessa do produto para, normalmente, cliente grande, né? Ele espera 5 a 7 dias e depois ele vai faturar, certo?
Então, se eu tiver informado uma data de primeiro faturamento aqui, quando chegar nessa data, em contratos a faturar, esse contrato vai aparecer dizendo, ó, tem que faturar esse contrato, certo? Tá. Independente dessa data aqui, eu posso a qualquer momento vir aqui e faturar diretamente. Tá? Digamos que eu tivesse colocado, vou faturar dia 30, mas por algum motivo eu quero faturar hoje ou amanhã. Eu venho aqui em faturar. Então, quando eu vou faturar, ele vai me mostrar aqui qual é o período que eu estou faturando. Nesse caso aqui, como são 30 dias, o mensal que eu peguei, ele já coloca o período de 30 dias, certo? Se tiver frete, vai aparecer o frete informado aqui, vencimento, o próximo faturamento, então naqueles contratos recorrentes, ele vai jogando novamente a cada, nesse caso 30 dias, né, o mesmo tamanho do período. Quais são os equipamentos que eu estou faturando? Já mostra a remessa para saber quando foi enviado, a devolução não tem. Qual o valor do produto, qual o valor no contrato, certo? O número de dias que eu estou faturando. Eu tenho situação assim de cliente que quando vai faturar fala, mas eu não usei todos os 30 dias, eu usei 25, 27. Então você quer cobrar um valor menor, você pode alterar o valor aqui e dizer, vou cobrar 27 dias. É possível fazer essa alteração aqui, se quiser, tá? E uma discriminação que é o que aparece na fatura ou na nota. Ele já traz um valor, um conteúdo aqui padrão, né, conforme o contrato, o número do contrato, o período, mas você pode alterar se desejar. Tendo isso aqui tudo certo, eu vou em autorizar faturamento. Então, o faturamento quer dizer, fiz uma cobrança. Aí eu tenho a opção de gerar fatura ou gerar nota de serviço. Normalmente, empresas de locação fazem emissão de fatura, porque locação não incide normalmente o ISS, certo? Mas tem a opção de emitir uma NFSE, porque tem alguns casos aí que o cliente é um cliente grande, ele precisa de uma nota, porque o sistema não entende fatura, ou porque eles querem que seja nota. Então tem a opção de emitir nota. Claro, demanda uma configuração, mas é possível, tá? Tá, a fatura, ela demanda uma configuração também? Não, ou já a fatura vem... é simples, a fatura é simples. Eu tenho aqui, ó, criar fatura, ele já automaticamente me cria uma fatura que eu posso enviar por e-mail ou imprimir. Então eu tenho a impressão da fatura, aqui é o modelo dela, certo? O logotipo, se cadastrar, aparece o teu logotipo aqui. Bem, quem é teu cliente, a discriminação dos serviços, o que está sendo Esse logotipo da fatura também é tudo lá em parâmetros lá? Você configurou lá, ele aparece o teu logotipo aqui. Tá. Logotipo, as informações, tudo. Tá. Você pode enviar essa fatura por e-mail, certo? E fica registrado no sistema quando que você faturou. E também ele cria um registro de contas a receber. Então, contas a receber, aí tem as informações criado agora, com o vencimento que a gente colocou, o valor e o status, está em aberto. Então, se eu for lá no contas a receber, eu vou ter as informações desse registro aqui, desse débito, certo? Eu tenho a opção de fazer registro manual do pagamento, tipo, ele pagou em dinheiro, ele pagou em cheque, eu posso vir registrar aqui. Posso fazer registro parcial também, então nesse caso aqui é R$105. Mas digamos que ele pagou R$50 adiantado. Eu posso fazer um registro aqui, R$50 está pago, fica pendente o restante aqui de 55, certo? E posso fazer geração de boleto dentro do próprio sistema. Então a gente configura também, é uma configuração feita aqui para você gerar boleto para o teu banco, certo? Ele faz a emissão do boleto aqui dentro do próprio sistema. Já pode enviar por e-mail de dentro do próprio sistema. Você pode, tem daí a integração com o banco, né, que é gerar informação para o banco e depois importar o arquivo de retorno do banco. E aquilo que você importar, as informações de boleto que vierem na importação do banco, ele já faz quitação automática aqui no sistema, certo? Daí você tem as informações... Você faz o retorno do banco e importa aí de volta para o sistema. Importa aqui de volta para o sistema, ele automaticamente dá baixa, certo? E daí tem as indicações aqui, né? O que está em aberto, no caso o azulzinho está aberto aqui, mas não está vencido ainda, né? Então não tem problema. O vermelhinho aqui, ó, está vencido, né? Então algo já devia ter sido pago. Verde está quitado. Amarelo está vencendo hoje, né? Então ele vai controlando para você os status aqui dos teus registros, tá? Ó, aqui eu tenho um caso de pagamento parcial, era 390, então se eu vier aqui ele vai mostrar, ó, tem um registro no dia 22 de maio de pagamento de 200, falta 190 ainda.
Então, se eu criar mais um de 190, daí ele registra a quitação desse contas a receber aqui, tá? Tem opção ainda, apesar que não é tanta gente que utiliza, mas você tem a opção de registrar natureza financeira e centro de custo também, para o teu contas a receber, certo? Você também faz o cadastro ali na administração do sistema, e daí você pode dizer essa natureza financeira ao que se refere, qual é o centro de custo. E isso aqui vale tanto para contas a receber, para contas a pagar. Então, tem muita coisa que é praticamente igual, de um para o outro, muda o sentido e muda a questão que você não gera boleto também no contas a pagar, que aqui você vai pagar para algum fornecedor teu, certo? Só voltando lá na locação ainda, aquele faturamento que eu fiz, que é esse primeiro aqui, ó, fica registrado o número de sequência do faturamento, então vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Qual foi a fatura gerada, quando que foi feito, período, vencimento, qual foi o valor, ó, tá faturado e o título tá aberto ainda. Então aqui você já consegue saber se foi pago ou não foi pago essa cobrança que você fez do teu cliente, tá? Bom, se você deixar... O sistema te dá algum relatório, uma vez que você tem faturamento, você tem contas a pagar, ele te dá algum relatório de desempenho? Você tem relatórios aqui de movimentação financeira, que você tem projeção do futuro para receber, você tem o histórico. Temos alguns relatórios também assim agrupados por centro de custo, por natureza financeira, por data de baixa. Eventualmente, se tiver algum relatório que você precisa, diferente do que a gente tem aqui, a gente pode estudar a construção dele, tá? Então, a gente está aberto inclusive, se melhorar o sistema, a gente faz tranquilamente aqui, porque a gente quer deixar o sistema cada vez melhor, né? Então, a gente pode acrescentar relatórios novos. Só voltando aqui no contrato. Esse teu centro de custo, desculpa, mas é tudo editável, né? Eu posso tudo editar editável. aqui. Tá aqui, ó. Você tem centros de custo, estão cadastrados aqui. Tá. Ó, almoxarifados, armazéns dos teus produtos. Conta corrente para conta caixa, conta de banco mesmo. Grupos de produtos, regiões, atividade, plano de contas. Tudo é configurado aqui. Certo? Tá. Bom, o que eu estava falando aqui do contrato, digamos assim, já fiz a remessa, já fiz a primeira cobrança, posso deixar quieto o contrato, ele vai estar aberto. Vou fazendo os faturamentos aqui em contratos por faturar, a cada período que vai chegando, a cada data que vai chegando que eu tenho que faturar, o sistema vai apresentando, certo? Até vou abrir aqui para te mostrar. Aqui está tudo vermelho porque está tudo vencido, eu já tinha que ter faturado antes, mas como é uma base de demonstração, eu vou criando os registros aqui e vão ficando, né? Posso faturar individualmente ou fazer faturamento em lote também. Então, o sistema permite isso, tá? Voltando aqui em contrato, esses produtos aqui constam agora como em poder do contribuinte. Quando o contribuinte, não, desculpe, o cliente, né? Quando ele for fazer a devolução, eu venho aqui e registro, vai fazer o retorno. Eu posso fazer retorno parcial também, digamos que ele devolveu um equipamento antes, ou vamos fazer aqui, ó, retorno dos dois que eu fiz a remessa. Neste momento aqui, o produto vai estar como devolvido ainda, tá? Não está disponível. Por que está devolvido? Porque o sistema tem a opção aqui de um checklist. O checklist é eu pegar o equipamento quando ele chegar nas minhas mãos aqui, olhar, está em ordem, está funcionando? Então eu posso pegar a betoneira aqui. Vamos dizer que a betoneira está com problema. Então eu vou colocar, não, registrar manutenção. Aí tem as informações, previsão de conclusão, quando que começou, acessórios, defeito. Posso registrar aqui que produtos eu utilizei no conserto desse equipamento, né? Substituir um motor, ou uma correia, alguma coisa assim. Serviços que foram realizados. Tem a opção de colocar fotos também, certo? E o sistema controla daí, ele entende que está pendente, e daí você vai registrando o início, vai registrando conclusão, cancelamento, eventualmente. E tem a impressão também dessa ordem de manutenção aqui, para eventualmente entregar para o meu cliente, certo? Ou ter a versão impressa. Aqui, se eu voltar no contrato, essa manutenção da forma que eu criei, ela ficou vinculada ao contrato. Então, no contrato eu tenho como saber, desde que produtos, quando eu movimentei, quando eu cobrei,
e manutenções que foram necessárias, vinculadas ao contrato. E vai ficar aqui pendente até eu ou cancelar ou... Mesmo não tendo sido devolvido, né, Cássio? Não, veja, nesse caso aqui eu fiz o retorno. Aí ele marcou como... Não, eu sei. Mas eu tenho a opção de marcar... Eu tenho a opção de fazer manutenção sem devolver também. Isso. Tem a opção também. Okay. Aqui eu tinha feito o retorno. Fazer uma manutenção preventiva, uma corretiva, e dá para registrar aí, para depois saber a performance daquele equipamento específico. Isso. E a manutenção aqui, inclusive, você pode ter manutenções vinculadas a um contrato, ou você pode ter manutenção avulsa. Eu peguei um equipamento aqui que eu vi que era bom trocar o óleo, sei lá, trocar uma peça que estava oxidando, que estava uma correia que estava arrebentando. Então eu posso registrar ela à parte e também posso fazer registro de uma manutenção de terceiro. Então eu venho aqui e coloco que é de terceiro, de um cliente meu, ele trouxe o equipamento para eu consertar. Posso registrar aqui também, certo? Então tem essa opção aqui. Voltando lá no contrato. Sim, uma das coisas que eu falei para você aqui da página inicial, né? Ele está me dizendo aqui, ó, tem checklist pendente. Então o contrato que a gente criou tem um checklist a ser feito lá no 24. Eu posso vir direto aqui, né? Ele me mostra quais são. Se eu vier aqui no 24, que é esse que nós estamos usando agora, está lá um checklist pendente. Se tiver tudo em ordem, eu posso colocar observação, responder umas perguntinhas aqui e dizer disponível. Pronto, esse aqui foi disponibilizado. Então eu tenho controle agora do que está acontecendo, o que aconteceu na vida útil aqui, no decorrer desse contrato e no decorrer do produto também, certo? E tenho ainda no contrato uma aba de acompanhamento, que eu posso colocar observações aqui. Aqui observações gerais, qualquer outra coisa que não esteja englobado no contrato eu posso colocar. Tipo, fiz visita no cliente, o cliente fez reclamação do atendimento, do equipamento que não está muito bom, posso ir registrando aqui, certo? Por ter essa ligação aqui dos produtos, contratos e tudo mais, eu consigo vir aqui nos produtos e ter um histórico deles. Então eu tenho um histórico, seja de localização, né? Onde que está cada um deles, qual é o contrato, qual é o cliente, se tem previsão de retorno, eu consigo ver facilmente, até para verificar a disponibilidade de produtos, né? Tenho informações aqui do histórico, então os contratos que eu coloquei, o produto, as manutenções que eu realizei. Nessa tela aqui ele mostra todos os patrimônios, certo? Mas eu tenho a opção de, se eu abrir aqui lá no meu cadastrinho do estoque, cada um deles eu tenho também, vou pegar a betoneira número 8, foi 8 que a gente pegou agora, né? Vou colocar aqui, 8. Os contratos que eu coloquei, a situação do contrato, as manutenções, a gente acabou de criar a manutenção, ele aparece aqui, ó, manutenção pendente, certo? Eu tenho esse histórico do meu equipamento. Em pessoas eu tenho histórico do meu cliente também. Então, quais foram os últimos contratos que eu tive com esse cliente, quais são os produtos que estão locados no momento. Então, no momento eu tenho isso aqui de produto locado. Quais são os últimos títulos a receber que eu tenho com ele, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Cadastros, locação. No que se refere à locação, basicamente essa é a operação do sistema. Eu tenho aqui, opcionalmente, uma parte de serviços, certo? Na qual eu posso registrar serviço avulso, que seria para emissão de... Eu preciso emitir uma nota, uma NFSE, para algum serviço que eu prestei. Eu posso vir aqui e emitir uma nota. Ou eu tenho ainda a opção de contrato de serviço. Contrato de serviço é um contrato que eu fiz para o cliente, que todo mês eu vou cobrar um valor dele para ele ter algum serviço meu. O exemplo que eu sempre dou é uma escolinha, né? Quando você contrata a escola para o teu filho, você contrata o ano. Então eu posso dizer, ó, começa em determinada data, se tiver um término já pré-programado eu posso colocar, senão fica em aberto. Eu digo quando que vai vencer, se é fixo, tem número de dias após faturamento, que meses eu vou cobrar. Eventualmente eu posso ter um contrato anual, que eu cobro uma vez por ano. Se vai ter reajuste, mais algumas informações aqui. E todo mês o sistema vai me mostrando aqui que eu tenho que emitir uma nota daí para esse contrato aqui. No caso, como exemplo, eu tenho um registro só de faturamento que eu fiz, né? Mas eu poderia ir criando vários e manter registro das alterações também, certo? Por fim, eu tenho aqui uma agenda que eu posso utilizar.
essa agenda aqui, por padrão, ela vem com um recurso configurado. E também posso configurar outros recursos na administração do sistema. O que é o recurso? O recurso pode ser uma pessoa, então você pode ter uma agenda para cada pessoa que trabalha com você. Você pode ter, eu tenho um caso de um cliente que faz locação de salas. Então, o recurso pode ser a sala 1, sala 2, sala 3. Eu coloco a agenda da ocupação daquela sala, quando que ela está ocupada, quando que ela está livre. Então tem essa opção aqui de fazer registro também da agenda dos recursos aqui. Certo? De maneira geral, é isso aqui o sistema. Aí, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, alguma questão. Ele tem alguma restrição de acesso de pessoas aqui? Como que é? Sim, eu tenho o cadastro de usuários. Eu já tenho pré-gerado aqui, pré-configurado, alguns grupos de, vamos dizer assim, de atuação, ou funções que o usuário pode exercer no sistema, tá? Então, quando eu vou cadastrar o usuário, eu digo quais são essas áreas que ele vai utilizar. Como essa minha base de homologação, ela às vezes demora um pouquinho, tá? É só porque é homologação. Tá. Eu tenho o Jonathan aqui, eu digo para ele quais são as funções que ele tem no sistema. Ele é administrador, cadastro, vendedor, manutenção, certo? E tem a opção ainda, cada um desses aqui, eu tenho uma configuração aqui de direitos de uso, na qual eu posso dizer o que o administrador pode fazer, o que o cadastro pode fazer, o que o financeiro pode fazer. Então, quando eu pego aqui, eu vou pegar o financeiro, que opções habilito para ele? Se ele pode ver boletos, se ele pode ver contas a pagar. Então, eventualmente eu posso criar papéis novos, além do que está aqui. Eu preciso dar um direito bem específico. Eu crio um papel lá, Office Boy. E vou aqui e digo o que o Office Boy pode fazer. Certo? E vou dando direito. Algumas coisas aqui tem relatórios, mas outras ações não. Administração também não. Certo? Então você pode alterar de acordo com a tua necessidade aqui. Tá. E no valor que a gente teria que pagar pelo sistema, a gente tem alguma limitação de número de usuários aqui, não? Não tem. Ou pode... Naquele valor que você vai pagar, de acordo com a tabela, o sistema está... todas essas funcionalidades que nós temos hoje já estão incluídas, certo? E não tem limitação, quantidade de usuários é ilimitado, você não tem limite de número de contratos, número de boletos, não tem limitação. Todo o sistema aqui é liberado naquele valor. O faturamento você pega como? Como que você no momento que a gente observa assim, o que você teve de contratos ativos no mês. Então a gente pega os contratos, se tiver ativo rodando ainda, você pega o valor como base, se teve um que iniciou e terminou, pega ele também como base, que é uma métrica assim bem fácil de ter, né? É claro, se usar serviços entram na conta também, né? Mas como normalmente locação acaba não utilizando, a gente comenta aqui dos contratos de locação. Tá certo. Tem alguma dúvida? Não, achei interessante pra caramba. Cássio, pra gente começar, então, eu pegaria aqueles 30 dias ali, que eu já tô no cadastro. Isso. Faria o cadastro das outras pessoas. A gente já começa cadastrando, já começa fazendo... Já pode cadastrar. Esse cadastro dos 30 dias depois... já é a versão full do sistema produção. Então aquilo que você cadastrar ali, você já pode cadastrar o usuário real, cliente real, produto real. Que você me dizendo assim, não, nós vamos continuar com o sistema, gostei, vamos continuar. Eu habilito o sistema para não ter nenhum bloqueio, né? Até os 30 dias você não paga, independente do dia que você me comunicar. E daí, passados 30 dias, a gente faz a cobrança daí. Normalmente a gente faz com boleto, emite boleto no dia 1º com vencimento para o dia 10 daí. Tá certo. Aí você pode fazer assim, nesse período dos 30 dias, você pode utilizar qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode me ligar. Você tem meu Skype agora, que é bem fácil de falar também, né? Eventualmente eu não consegui atender na hora, porque eu estou numa ligação ou em algum outro atendimento, assim que eu termino eu já volto o contato para vocês, né? E a gente vai conversando aí. Tá. Ô Cássio, quando o comercial
fecha a proposta, fecha o contrato com o cliente. Certo. Como que o outro setor vai saber? Por exemplo, vai saber, eu vou saber que tem que deixar o equipamento, a logística vai saber, entendeu? Na realidade, assim, a proposta, se você... O comercial... Diga. Está perguntando se quando o comercial fechou a proposta, se o pessoal da logística recebe algum aviso para poder preparar o carregamento, enfim, se ele recebe ou não. Não, eu não tenho esse modelo assim, de comunicação entre setores, tá? O que eu tenho, assim, você pode ter o controle da seguinte forma: quando você aprova, na realidade a aprovação é a criação do próprio contrato. Então você vai ter contratos que já vão aparecer lá como em criação, certo? Eu não tinha esse requisito ainda de ter uma notificação, mas eventualmente a gente pode fazer uma análise sobre isso e, se for considerar interessante, a gente pode até incluir talvez uma notificação por e-mail, alguma coisa assim, né? Mas é uma coisa que a gente pode conversar a respeito disso e eventualmente até acrescentar. Porque daí todos os setores se comunicam, né? Sim, sim. A logística, o financeiro, daí já sabe que tem que emitir a nota. Sim, sim. É que muita coisa você fica sabendo só de logar no sistema aqui. Ou, dependendo do que, se for a pessoa responsável, né, ela vem em contratos a faturar, já fica sabendo o que tem para faturar, né? Eu só não tenho essa informação ativa, mas dentro do sistema eu tenho como obter essa informação. Aí é só essa questão do ativo, que a gente pode conversar bem. E se vocês forem fechar com a gente conversa sobre essa inclusão aí no sistema, eventualmente. Se teve a cadastração do contrato, eles vão mandar um e-mail. Entendeu? O contrato tal está cadastrado. Eles não vai avisar. Teria que ter tipo assim, alguns tipos de gatilhos, né? Situações, você gravou um contrato, o que faz? Sei lá, a proposta aprovou, obrigação tomar, né? Mas isso fechou lá, você já sabe que vai sair uma nota, vai para a logística sabe, você tem que deixar o equipamento pronto. Daí você já recebe, entendeu? Pelo que eu entendi, não tem. Eles estão complicando aqui, Cássio. Tá. O Igor está complicando o negócio aqui. Porque o cara do comercial fica na frente dele e fala com ele 24 horas por dia. Então é só continuar falando que tá fechado e toca o sistema. Tá joia. Abastecer o sistema. Não, mas eventualmente, coisas que a gente vê que podem melhorar o sistema, a gente não tem problema nenhum em fazer assim. Até se for algo que possa ser usado por todos os nossos clientes, assim, a gente acaba até fazendo sem custo, né? Porque a ideia é deixar o sistema cada vez melhor, né? Então, eventualmente, a gente pode fazer essas melhorias. Inclusive, já tem melhorias que estão programadas no sistema, que a gente vai toda semana disponibilizando alguma coisa nova aí. Então, não é um sistema parado, vamos dizer assim, né? Sempre tem melhoria. Eu consigo pegar um equipamento e ele me mostrar o tanto que ele gerou de receita no período e o tanto que ele gerou de custo no período e qual que é o resultado daquele equipamento? Você tem histórico aqui por equipamento. Vou pegar aqui, pegar uma betoneira específica aqui, estoque, a 8 aqui, Ele mostra aqui, todos os contratos que eu coloquei essa betoneira e o valor que foi faturado, os períodos de faturamento, as manutenções que eu precisei fazer, então ele vai registrando aqui. Ele tem uma conta aqui básica que diz quanto que você pagou na aquisição, que você pode registrar a aquisição, quanto que você recebeu, quanto que você gastou em manutenção, depreciação, se tiver informado no cadastro, ele também calcula a depreciação. Tem um valor aqui é calculado com base em um percentual já pré-cadastrado, mas que vocês podem alterar também, né? E ter uma informação de resultado do patrimônio aqui, que ele mostra. Você tem todo o histórico daí, das manutenções que foram feitas, os contratos, quem foi o cliente também, né? Que locou. Então, isso aqui você consegue ver assim. Perfeito. Beleza. Bom, o contas a pagar aí, que você falou aí, que você mostrou, mas
Eu não entrei Acabei em que eu não muitos vi detalhes no contas a pagar, porque ele é bem semelhante ao contas a receber. Então, você tem algumas informações a mais, por exemplo aqui, código de barras, né? Você pode informar o código de barras do boleto. Quando eu estou criando, no contas a receber também tem isso aqui. Eu posso criar, eventualmente aqui, ó, digamos que eu tenho que pagar algum fornecedor parcelado aqui. Vamos colocar aqui número 100, histórico, teste. Digamos que cada parcela custa R$50. Eu posso dizer para ele, ó, então eu quero que você crie parcelas, já faz o registro do parcelamento aqui fica sendo a primeira e aqui as demais parcelas que eu posso alterar, né? Ele já traz aqui também. Eu tenho a opção, apesar que pouco cliente acaba utilizando, mas eu tenho a opção de marcar aqui no desmembramento os impostos. Se houver retenção de imposto, você tem que fazer. Juros e multa, aqui está zerado, mas você pode deixar pré-configurado o valor de juros e multa para ele calcular para você, principalmente o contas a receber, né? Que é os juros de vocês, né? Então é possível também. Tá. Mais alguma dúvida? Você gostaria de alguma coisa que você gostaria? Os apagar, ele não tem fechamento de caixa, essas coisas vai continuar igual. Ele não faz fechamento, só avisa que tem uma conta tal dia. A Luana é financeira, ela está perguntando, não sei se você escutou. Na realidade, o que você tem aqui em movimentação financeira, você pode dar um período e fazer um fluxo de caixa futuro aqui com base no que você tem. Então ele vai mostrar. Na realidade, eu acho que eu não tenho nenhum aqui cadastrado para mostrar, mas ele porque eu não tenho nenhum futuro aqui, é tudo passado. Mas você pode dizer assim, o que eu tenho para o futuro, e ele vai te mostrando assim, por data, quanto que vai vencendo em cada data. Ou seja, de contas a receber, ou seja, de contas a pagar. E daí por conta eu consigo ver o histórico da conta também, né, o que movimentou. Mas não especificamente um fechamento, vamos dizer assim, de caixa. Né? Pode fechar o caixa. Não, ele falou que dá para mostrar o que tem no dia. Fechamento de caixa é o dia, porque eu paguei no dia para sair, entendeu? Se eu tenho como dar baixa, eu paguei tal conta, entendeu? Mas se não tiver também não, o pagamento você pode fazer aqui, ó. Posso vir a qualquer uma delas e registrar o pagamento dela. Então esse aqui, ó, 542. Então tem. Eu entendi algo diferente, você perguntou. Eu posso dizer que foi pago no débito, não, vou dizer que foi no depósito, o cheque 1, 2, 3, 4, 5, 6, de que conta corrente eu tirei aqui e o valor que eu paguei, 542. Aí quando eu salvar, esse registro aqui fica salvo, que foi pago, e a informação do detalhe, de quitação. E esse aqui, se eu vier aqui na pesquisa, vai aparecer como quitado aqui, 542. Então esse controle você tem aqui, tanto por contas a receber quanto por contas a pagar. E tem ainda uma coisa que eu estava esquecendo até de comentar. Na verdade, o que eu observo assim é que pouca gente acaba usando porque demanda uma disciplina muito grande. Mas a gente tem a opção de fazer conciliação bancária também. A conciliação bancária é você pegar o extrato do banco e fazer bater com os valores que estão aqui no sistema. Então, você registrou que entrou dinheiro aqui, você tem que ter uma conta no banco lá correspondendo a essa entrada de dinheiro. E o saldo do dia tem que bater. Se não bater, ele vai acusar que está diferente e daí você tem que fazer os registros aqui para acertar. Claro, tem que ter bastante disciplina, porque você tem que fazer isso todo dia, não dá para deixar acumular, senão uma tarefa vai complicando, né? Tem os lançamentos que vão aparecendo, você tem que ir registrando aqui também, não dá para só tirar um cheque assim e... não, deu um cheque lá, mas não é nem para colocar no sistema. Você tem que ter toda essa disciplina daí. Mas é possível também, tá? Tá certo. Mais alguma dúvida, senhor? Qualquer coisa também, se surgir alguma dúvida depois, fiquem à vontade para entrar em contato aqui. Só me chamar e a gente conversa também. Tá. Sem problema nenhum. A gente tem algum contrato para assinar com vocês? A gente faz no formato de EULA, que é licenciamento de software, assim. Então, a gente te manda o documento que define as cláusulas.
Você não tem fidelidade, não tem multa, nada, né? Basta nos comunicar, em caso de cancelamento, nos comunicar com 30 dias de antecedência. Enquanto você estiver usando, você vai pagando normalmente, sem problema nenhum. E nesse documento tem mais detalhes, eu posso te mandar daí na sequência, para você ler com detalhes. Mas não tem nada assim muito comprometedor, não. Eu posso dar... Sou meio suspeito para falar isso, mas de qualquer forma eu mando para vocês aí. Não tem muito segredo não, tranquilo. Tá bom. Então tá bom, eu acho que a gente vai... na verdade só estava comigo lá o cadastro dos 30 dias. Vou passar pro Igor, pra Luana aqui, para a gente poder começar a mexer também pro pessoal do comercial. E tentar esse período aí, arrumar o máximo de dúvidas possíveis e deixar o sistema... Mas esse a gente consegue deixar ele operando aí dessa forma. Eu acho que ele é bem simples realmente aí, tem bastante funções, o negócio é fuçar, não ter receio de... O que acontece é assim, normalmente clientes nossos no primeiro mês surgem mais dúvidas, depois que começa a operar não tem muita dificuldade, né? Bem tranquilo até. Aí ó, a Luana também, se ela visualizar alguma coisa aí que complique, conversa comigo aí que eventualmente a gente faz alguma melhoria, algum ajuste aí para atendê-los melhor daí. Tá, a Luana tem uma última dúvida aqui. Pode falar. Que é igual da biológica, que é medição. Tem algum relatório de medição? A gente não tem medição ainda. Qual é a medição do sistema gera? Não, a medição se diz equipamento com orímetro, isso? Orímetro ou com quilometragem? Não é muito importante. Se sair sua nota, não tem problema. Não, por que eu estou comentando isso? Eu estou trabalhando, a gente não tem ainda, vamos dizer assim, hoje ainda não tem possibilidade de colocar equipamento com medidor, seja orímetro, quilometragem... Não é isso não, eu acho que o teu sistema com certeza vai ter o que ela está perguntando aqui. Ela está falando o seguinte: você cadastrou lá, o cliente botou o cliente anual lá, 12 meses, e tá lá, o cliente está com 10 equipamentos seu, aí todo dia, sei lá, você editou lá que todo dia 25 você tem que fazer a fatura para o cliente, e aí vai ter um alerta de fatura, mas existe alguns clientes que eles exigem um relatório de medição antes da fatura. Então você aperta você aperta, ele solta um boletim de medição lá pro cliente. Aí você manda esse boletim pro cliente, ele vai lá e vai falar assim: ah, não, esse equipamento aqui tava com 30 dias, mas ele ficou quebrado 10, então eu só quero 20. Eu só vou pagar 20. E aí depois você vai lá e... Eu não tenho um relatório de medição ainda, mas como eu estava te falando ali, né, do hoje, né, essa semana eu vou estar liberando já o sistema com essa opção do medidor que eu estava te falando lá, de orímetro, de quilometragem e qualquer forma de medidor. Nesse pacote vai ter uma opção daí de você gerar essa informação de medição, seria o relatório de medição, né? Você mostrando quanto que você vai cobrar dele antecipado. A gente já tem hoje o pré-faturamento. Pré-faturamento você faz o registro, mas ainda não autorizou, né? Tipo, não efetivou. Seria aguardando uma aprovação. Pode ser. Talvez o pré-faturamento... Mas nessa semana... Ele fica ali no pré-faturamento, ele não vai para o teu contas a receber ainda enquanto você não faturar. Não vai. Naquela opção que eu te mostrei do faturar, você tem 2 botões lá, autorizar o faturamento e salvar no pré-faturamento. Não sei se eu vou ter algum aqui, mas você tem a opção do... Eu acho que é isso. Então é basicamente isso. O pré-faturamento eu acho que resolve. Eu não tenho nenhum aqui, mas eu tenho a opção na hora de faturar, de fazer o pré-faturamento. E daí depois, com isso que eu te falei ali, vai ter essa opção do tipo um relatório que você vai ter, pré-faturamento aqui, ó. Então você tem essa opção de fazer pré-faturamento. Que é o botão do lado aqui, ó, ao lado do autorizar. Tá. Aí fica registrado, mas ele não registra, não cria nada ainda, tá? Aí você pode cancelar eventualmente, apagar, ou autorizar e efetivar, né? Tá bom, Cássio. Acho que por enquanto, acho que é isso, né, seu Igor? Né? Beleza, vamos lá.